Então, pessoal, vamos lá, tá? Dando continuidade aí ao livro, não é, que a gente está lendo sobre sua história de amor, e aí hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 e o capítulo 7, tá? Então, eu quis dividir a tela aí do livro com vocês, que a gente vai meio que fazendo uma leitura coletiva, tá? E aí a gente pode ir dando algumas paradas para falar um pouco a respeito de alguns trechos, né, que de repente vierem reflexões. Bem, então vamos lá, ó. As ações que direcionam o roteiro da sua história, as estratégias de enfrentamento. Muitas estratégias comportamentais são enraizadas e automáticas. Então, mesmo é que eu fui aqui para o livro. Então, mesmo que elas estejam atrapalhando as suas relações hoje, você poderá ter dificuldades de mudá-las, justamente pelas funções adaptativas que já tiveram em algum momento na sua vida, tá? Vamos lá, ó. Em meio a todos os aspectos vistos anteriormente, você pode pensar: o que eu faço ante tudo isso? Neste capítulo, vamos conversar sobre as estratégias e os comportamentos que utilizamos sobre influências dos esquemas que desenvolvemos em nossa vida. Olá, Andréia, boa noite. Boa noite. Continuando, ó, eu estou lendo aqui o capítulo, tá, Andréia? Vamos lá. Se tiver dúvida, se levanta a mão, me chama, tá bom? Fica à vontade. Vamos lá. Quando o nosso sistema amigdaliano é acionado, amigdaliano, ele fica aqui, tá? Atrás desse, vamos dizer, terceiro olho. É acionado por uma ameaça, tendemos a reagir rápida e inconscientemente. Considerando as respostas de sobrevivência e preservação da espécie, Jeffrey Young, criador da terapia dos esquemas é a abordagem a qual a gente, como psicólogo, utiliza, não é, para os atendimentos, e este livro fala sobre a terapia dos esquemas baseados em 3 histórias, tá? Elaborou o conceito de estilos de enfrentamento, que são as formas como nos comportamos ante as situações. Existem 3 estilos de enfrentamento que são relacionados diretamente com as respostas de sobrevivência da nossa espécie. Então, assim, ó, pode ser a de evitação, que é a fuga, hipercompensação, que é a luta, e a resignação, que é o congelamento, ou também chamado de paralisação. Cada pessoa tem um estilo de enfrentamento preferencial, mesmo que não seja uma escolha consciente. Diante desse estilo de enfrentamento, você terá muitas estratégias comportamentais para enfrentar as situações ameaçadoras no seu dia a dia. Por exemplo, se você tem um estilo evitativo de fuga, pode lidar com um conflito entre você e o seu parceiro indo dormir, bebendo ou assistindo à televisão para se desligar das emoções desconfortáveis. Caso você tenha um estilo hipercompensatório, que é a luta, pode, ao se deparar com um conflito, xingar ou discutir com o seu parceiro até ganhar a briga ou dominar a situação. Agora, se você tem um estilo de enfrentamento de resignação, que é congelamento, ante o conflito, certamente vai desistir de se posicionar, ficará calada e concordará com o seu parceiro, mesmo que não esteja de acordo com ele, tá? Sendo assim, na forma como um indivíduo se relaciona, pode haver uma tendência hipercompensatória lutando por controle, ou seja, eu estou no topo. No outro extremo, há a resignação, como uma tentativa de aceitar as frustrações para preservar o vínculo. Eu me rendo. E entre esses polos está a evitação, como variações de comportamentos de afastamento e desconexão. Eu me retiro. Desde muito cedo, em sua história, você desenvolveu o seu estilo e suas estratégias de enfrentamento como uma maneira de lidar com as emoções intensas e desconfortáveis dos seus esquemas mentais e situações difíceis vivenciadas na sua história e na sua família de origem.
Dessa forma, no passado, suas estratégias foram úteis, mas no presente depende do tanto que você as utiliza, elas podem estar lhe atrapalhando na sua vida e, principalmente, no seu relacionamento amoroso. As estratégias comportamentais são enraizadas e automáticas. Então, mesmo que elas estejam trazendo algum tipo de desconforto nas suas relações, você poderá ter dificuldade de mudá-las, justamente pelas funções adaptativas que já tiveram em algum momento da sua vida. Será necessário bastante automonitoramento para refletir sobre as estratégias que você utiliza nas suas relações. Então, assim, tá? A grosso modo, nesse trecho aí que ela tá falando, que é muito difícil mudar, tá? Por quê? Porque a estratégia comportamental, ou seja, que você adota ou de evitação, ou de luta, ou de, né, congelamento, foram adaptativas, serviram em algum momento na sua vida, entende? Teve alguma função. Por exemplo, de repente na família de origem, ficar calada era a melhor forma possível de lidar ali com a situação, porque isso te acalmava, tá? E aí, a gente vai percebendo que o modelo de comportamento, que é o, né, o enfrentamento, a estratégia de comportamento que a pessoa adota na família de origem, ou com os educadores, ou na infância, tá? É como ela vai levar é como ela vai levar na vida adulta como se relacionar com as pessoas, porque ela foi interpretando como o caminho certo de se relacionar. Só que muitas vezes, esse exemplo que eu trouxe de não querer falar, é o que está trazendo dificuldade ali na relação, é o que está trazendo conflitos, porque a pessoa não põe para fora, porque a pessoa não fala, porque a pessoa não se expressa. Então, qual que é o ponto? É romper com esse padrão, que começou lá na infância. E romper é um processo, né? Porque a pessoa só consegue mudar quando ela tem consciência, né? Ter consciência de que ela não fala, né? Se ela não saber que ela tem esse comportamento, ela não consegue mudar, tá? Por isso, de repente, é tão importante em alguns momentos na vida da pessoa, ela se permite num processo de autoconhecimento, né? No caso da terapia, para saber como que ela se comporta. Porque muitas vezes não é o outro que está errado, tá? Eu reforço, eu contribuo para a qualidade daquele relacionamento. Você vê como é profundo, né? Bem, continuando. Automonitoramento, ó, eles vão explicar, né? Automonitoramento significa, basicamente, pensar sobre o próprio comportamento e regulá-lo enquanto interage com as demais pessoas. Por exemplo, ao utilizar o automonitoramento ao falar com uma pessoa, você pensa sobre o que está sentindo, pensando e em como está se comportando, que é a ação, né? Para alterar ou manter a forma de comportamento que está apresentando. Em relação ao automonitoramento, sobre os estilos comportamentais, você pensa sobre como está agindo, sob efeito de determinado esquema, e adota uma postura mais adequada para a situação que não mantenha a confirmação daquele esquema. Tamo junto até aqui, André. Se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, viu? Deixa até o chat aqui aberto, tá bom? Ó, continuando. Agora, eles vão falar sobre cada estratégia, tá? De comportamento. Vamos lá. Ó. A evitação é um estilo de enfrentamento que teria como intenção principal a proteção do provável sofrimento causado pelas relações. O indivíduo, por medo de rejeição, desamparo, abandono, abuso, entre outros, fecha-se emocionalmente e foge das relações. Entretanto, mesmo que a intenção seja defender-se de marcas dolorosas da história e memórias de experiências traumáticas de outras relações, o indivíduo revive as dores pelo padrão solitário estabelecido, tá? Olha aí o que ocasiona o estilo de enfrentamento de evitação, tá? Outra estratégia nociva é a hipercompensação. Neste caso, a pessoa tem respostas comportamentais no sentido de impedir que os seus medos se confirmem. Então, o controle, o sufocamento
exigências exageradas sobre a outra pessoa e até mesmo abusos são utilizados. Tudo para que as frustrações de vivências de insatisfação, um dia já sentidas na sua história de vida, não se repitam. Com esse tipo de postura, as pessoas não conseguem entender, validar e suprir adequadamente suas reais necessidades emocionais. Em muitos casos, essa estratégia afasta as pessoas do convívio e mantém a solidão, tá? Por último, a resignação. A resignação a padrões nocivos ou insatisfatórios de relacionamentos pode ser uma estratégia para não sofrer ainda mais, acalmando medos profundos de possíveis retaliações, desamparo e abandono. A busca assertiva por direitos e necessidades reais é temida, pois isso poderia gerar incômodo no outro. Contudo, atitudes complacentes e passivas alimentam a subjugação, a insatisfação e a sensação de estar sozinha ou sozinho, mesmo acompanhada ou de que não pode ser você mesma e expressar-se naquela relação, tá? A escolha sobre qual estilo de enfrentamento iremos adotar não é consciente, ou seja, nós não sabemos, sabe, como enfrentar. É inconsciente. Esse inconsciente é uma maneira automática de enfrentar. Automática, por exemplo, como esse exemplo que eu dei antes. Vou ficar calada, é melhor não falar nada, tá? De repente, é uma estratégia automática que já é um padrão da pessoa adotar diante de conflitos, por exemplo, na relação, tá? Ela é feita desde que nascemos, conforme o nosso temperamento inato. Outros componentes dessa escolha também ocorrem por observação, quando aprendemos por meio daquilo que vemos nas maneiras de se comportar das outras pessoas. 2, regras, que são as instruções e diretrizes que recebemos sobre o que fazer e ou sobre o que é certo ou errado. 3, consequências, como quando fazemos algo e isso é incentivado ou não pelo ambiente em que estamos. Por exemplo, se você tem um temperamento mais passivo e desde que nasceu sempre teve uma tendência a aceitar mais as frustrações e a apaziguar conflitos, não se posicionando, pode vir a desenvolver o estilo mais resignado. Olha aí, tá? Que é o congelamento, que é a paralisação, que é o não falar, tá? Considerando ainda o mesmo exemplo de um temperamento passivo, se você cresceu com pais muito dominadores e reativos, que são hipercompensatórios, então também pode vir a repetir esse modelo de enfrentamento nas suas relações. Agora, se um de seus modelos era mais passivo, provavelmente você se identificou mais com esse modelo e levou esse estilo de enfrentamento para a sua vida. O quadro aí abaixo, né? O quadro 6.1 mostra algumas reações que as pessoas podem ter nos relacionamentos a partir dos esquemas que desenvolvem. Olha só, esse quadro é interessante, tá? Que aí ele vai trazer um exemplo mais específico sobre os estilos de enfrentamento que cada esquema apresenta, tá? Então, eu vou ler. Vamos lá. Esquema de abandono, ó, tá? A pessoa que tem um esquema de abandono. Como que ela, aliás, pessoa que tem esquema de abandono, se ela apresentar um estilo de enfrentamento de resignação, olha como que ela se comporta. Escolher relacionamentos os quais não consegue, deixa eu ver, tá aqui do outro lado, não consegue manter compromisso ou escolher pessoas instáveis, tá? Na evitação, evitar relacionamentos íntimos por medo do abandono. Na hipercompensação, agarrar-se ao parceiro a ponto de sufocá-lo para não sentir o abandono. Tá?
Olha aí, ó. Conforme eu vou falando, de repente, às vezes, já vai se identificando, tá? Com um esquema que possa aparecer e como se comporta, tá? Olha só que interessante. Vamos lá, ó. O esquema, hein? De desconfiança e abuso. Eu vou acompanhar com o meu livro para eu não ficar voltando no esquema, tá? Vamos lá. Esquema de desconfiança e abuso. Na resignação, escolher parceiros abusivos. Na evitação, evitar relacionamentos íntimos por desconfiar da outra pessoa. Na hipercompensação, ser abusivo nos relacionamentos, tá? Próximo esquema, privação emocional. Na resignação, escolher parceiros que não suprem as suas necessidades emocionais e ou privam de afeto, empatia e ou cuidado. Na evitação, evitar relacionamentos íntimos e ou evitar pedir ajuda para não se frustrar emocionalmente. E na hipercompensação, agir de forma exigente com o parceiro, tá? Próximo esquema, defectividade e vergonha. Na resignação, escolher parceiros que rejeitam ou a diminuem. Na evitação, evitar expressar o que realmente sente e pensa, manter distância do parceiro. Na hipercompensação, tentar ser perfeito, criticando e rejeitando o parceiro, tá? No esquema de isolamento social, focar excessivamente nas diferenças da relação, sem identificar as semelhanças. Na evitação, evitar situações em que alguma característica pessoal seja diferente do parceiro. Na hipercompensação, tentar se ajustar de qualquer forma ao relacionamento. Quer ver, ó? Eu só vou retomar o que significa esquema, tá? Porque, de repente, né, tem pessoa que já cai aqui, tanto, né, na aula agora ou no vídeo que eu vou subir depois, que vai ficar na gravação, de repente a pessoa possa ficar meio perdida, né, e não saber o que é esquema. Então, veja você, ó, só para retomar, o que é um esquema? Como que a pessoa desenvolve um esquema? A pessoa desenvolve um esquema devido a como foi a infância dela, tá? A infância que a gente diz é como ela foi atendida em suas necessidades emocionais básicas. O que seriam essas necessidades emocionais? Necessidade de atenção, necessidade de proteção, necessidade de segurança. Ó, são todas necessidades emocionais básicas. Necessidade de amparo, tá? De acolhimento. Tá? Toda criança precisa ser atendida com esses emocionais, tá? Para quê? Para ela crescer, que a gente chama um indivíduo seguro, tá? Conseguir lidar de uma maneira mais saudável nas relações, tá? E aí, quando a criança, né, na infância, teve essas necessidades emocionais, ó, em excesso, porque pode ter a superproteção, que aí vem os excessos, tá certo? Ou o oposto, quando a criança não teve, faltou, ela desenvolve esquema, tá? Então, ó, vou pegar aí um exemplo, faz de conta. Um indivíduo adulto que tem um esquema de abandono, muito provavelmente teve educadores ou pais indisponíveis, tá? Indisponíveis, por de repente eles saírem para trabalhar e não estarem presentes fisicamente com a criança, tá? Ou também, e que é o mais, vamos dizer assim, mais delicado, tá? Mais delicado. Pode ser que a criança teve pais fisicamente presentes, mas eles eram indisponíveis afetivamente e emocionalmente, tá? Aqueles pais que, de repente, não conseguem expressar as emoções, tá? Aqueles pais que não conseguem atender as suas crianças em suas necessidades emocionais, né? Ter um amparo ali, ter um acolhimento,
né? Tá ali presente de verdade mesmo, não tá ali com a criança, mas mexendo no celular, tá? A conta sempre chega na vida adulta como foi a infância, tá? Então, se essa criança teve esse tipo de pais, tá, indisponíveis, tanto fisicamente quanto e ou emocionalmente, ela pode desenvolver o esquema de abandono. Achar na cabecinha dela, ó, eu vou retomar aqui, o que que significa o esquema de abandono. O esquema de abandono diz assim, ó, crenças de que perderá pessoas que você ama, que será abandonada e que será terrível ficar só, tá? Então, ela desenvolve crenças de que a qualquer momento ela pode ficar sozinha, alguém vai abandoná-la. Por quê? Porque isso, em alguma medida, aconteceu na infância. E aí ela acredita nisso. Por que que ela acredita? Porque ela acredita no emocional que está dentro dela, é como ela se sente. Isso que é processo de autoconhecimento. Que a gente tem que, vamos dizer assim, ó, virar a chave, uma pessoa se sente, tá? Por quê? Que é esse o ponto. É sempre dentro. Porque as pessoas enxergam a realidade de acordo com como elas estão se sentindo, tá? E aí, como a gente está falando, por exemplo, de relacionamento amoroso, e muitas vezes, ou por vezes, olá, Clemilda, boa noite, imagine, eu entendo, fique à vontade. Relacionamento amoroso, né? E muitas vezes a pessoa nesse lugar, tá? Ali pode ser gatilho para provocar algo dentro dela, tá certo? Olha a mecânica mental, olha o que acontece dentro da gente. Ó, a pessoa está no relacionamento, né? Aí aquele relacionamento é gatilho para provocar algo dentro dela. Algo que, como ela se sente. Veja você, como ela se sente vai influenciar como ela enxerga o outro, o parceiro ou a parceira. Então, muitas vezes, o que a pessoa está falando do outro, e muitas vezes ela não está falando do outro, ela está falando do lugar dela, como ela está se sentindo e como ela está interpretando o outro. Faz sentido, meninas? Isso que eu estou falando está muito complexo, hein? Tá? Porque é isso daí que vai aparecer no relacionamento. Eu tenho o costume de dizer para os pacientes que o mundo só existe dentro, tá? Por quê? Porque é isso que eu estou dizendo. Devido às crenças, vai influenciar como a pessoa enxerga o outro, como a pessoa enxerga a realidade. Entende? Por isso que tem que verificar no discurso da pessoa se é de fato aquilo que ela está falando ou ela está mais falando é dela. Enfim, meninas, continuando. Ó, a gente parou aonde? Ah, eu não mudei a página, né? Perdão, mas vamos lá. É, Não, tá certo, ó. Dependência e incompetência, esquema de dependência e incompetência. O que que acontece na resignação? Não conseguir tomar decisões independentes no relacionamento. Olha aí, ó, dependência do outro, né? Na evitação, evitar situações em que tenha que decidir algo na relação. Na hipercompensação, ó, que eu tô aqui, ó, tá? Na hipercompensação, tomar decisões sem levar em consideração que está, perdão, meninas, estou aqui, ó. Tomar decisões sozinha sem levar em consideração que estar em um relacionamento. Próximo esquema, vulnerabilidade ao dano, tá? Aqui, ó. Ai, não tá iluminando. Ai, pronto, ó. Vulnerabilidade ao dano. Na resignação, acreditar que o relacionamento passará por uma situação muito difícil e que não conseguirão lidar com isso. Tá entendendo? Ó, no esquema de vulnerabilidade ao dano, é como a pessoa interpreta, tá? Na resignação, nesse estilo de enfrentamento. Na evitação, a pessoa que tem esquema de vulnerabilidade ao dano, como que ela interpreta? Evitar falar sobre problemas.
pois eles podem trazer o fim do relacionamento, tá? Na hipercompensação, lidar com problemas de forma negligente, sem considerar os danos que podem causar no relacionamento, tá? Próximo esquema, aqui, ó, emaranhamento. Acho que tá aparecendo o mouse aí para vocês, né, menina? Ó, onde estão? Onde está o mouse, tá? Emaranhamento. No estilo de enfrentamento, de resignação. Ver a si mesma, ver a si mesma e ao parceiro como uma só pessoa na relação. Na evitação, evitar tomar decisões sem consultar o parceiro. Na hipercompensação, distanciar-se completamente do parceiro, tá? Próximo esquema, fracasso. Dedicar-se pouco ao relacionamento. Na evitação, evitar engajar-se em relações por não se achar capaz de manter um relacionamento. Na hipercompensação, esquema de fracasso, agir como se o relacionamento fosse um sucesso e sem defeitos. Você vê como a pessoa vai para o extremo quando tem esquema ativado? Tá? Ó, esquema de arrogo e grandiosidade. Meninas, estamos juntos até aqui? Se ficar alguma dúvida, tá bom? Fique à vontade. Arrogo e grandiosidade. Vamos lá. Na resignação, exaltar-se na relação, vendo-se como superior na relação. Na evitação, evitar situações em que não seja o centro das atenções do parceiro. Na hipercompensação, prestar atenção excessiva às necessidades do parceiro. Próximo esquema, autocontrole, autodisciplina insuficientes. Na resignação, desistir da relação nos primeiros problemas que ocorrem. Tá, tô aqui, ó. Agora a gente vai para esse. Na evitação, evitar relacionamentos por acreditar que se trata de uma responsabilidade muito grande. Na hipercompensação, tornar-se exageradamente controladora e autodisciplinada na relação, tá? Próximo esquema. Esquema de subjugação, aqui embaixo. Na resignação, tomar as próprias decisões com base nas vontades do parceiro. Na evitação, evitar situações que podem resultar em conflitos no relacionamento. Na hipercompensação, rebelar-se contra o parceiro. Meninas, vocês se identificam com algum já? Sabe? No sentido de, ó, ou resignar, que retomando, a resignação é a paralisia, tá? Ou o congelamento, é o primeiro estilo de enfrentamento. Segundo estilo de enfrentamento, a evitação é preferir sair dali, se isolar ou não falar nada. E por último, a hipercompensação. A hipercompensação é o oposto da evitação. Ou seja, a pessoa ela pode às vezes querer falar mais, ela pode ficar mais agitada, ela pode ficar mais agressiva, tá? Então, esses estilos de enfrentamento, ele já dá pra gente se identificando aí mais ou menos. Sim ou não? Concorda ou não? Entende? Ah, eu geralmente não falo nada, eu prefiro sair dali, eu evito, eu mudo de assunto, sabe? Eu desconverso. Ou eu não, eu sempre sou mais enérgica, sabe? Eu falo mesmo, eu já quero resolver na hora, tá certo? Então, um desses estilos de enfrentamento já dá para ter uma ideia como você vai agir no relacionamento, ao se aproximar e se identificar com determinados esquemas aí, os quais a gente está vendo. Faz sentido, meninas? Vamos lá. Sim, faz todo sentido. Ai, que bom. Que bom, que bom. Vamos lá, ó.
Bem, subjugação, né? Parei, subjugação, vamos lá. Aqui. Não, minto, tô no próximo. Autossacrifício. Vamos lá, o esquema de autossacrifício. Quer ver? Eu devia ter retomado, né, para falar o esquema. Mas, ó, vou falar a partir de agora, que fica mais fácil para a gente construindo, ó, refletindo, refletindo. Veja vocês, menino, o que é o esquema de autossacrifício? Vou ler aqui. Foco excessivo em satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que isso custe renunciar à própria satisfação, tá? Quem tem esse tipo de esquema ou crença, olha só você, veja você. Aqui vai ser aqui, ó, na resignação. O que a pessoa faz? A pessoa, ela, ó, cuidar excessivamente do parceiro, mesmo que suas necessidades não estejam sendo satisfeitas. Na evitação, ó, aqui, evitar situações em que precise de cuidado do parceiro, para não incomodar. Na hipercompensação, última coluna, agir de modo egoísta, não considerando as necessidades do parceiro. Tá? Próximo esquema. Eu vou virar aqui, mas eu vou lendo. Que chama esquema, ó, peraí, ó. Tá aqui embaixo, ó. Busca de aprovação e reconhecimento. O que fala? Eu vou ler o esquema aqui, ó. Vocês estão acompanhando o mouse aí? Porque na hora que eu vou para a página para ver vocês, o mouse sai. Eu acho que sim, né? Ó, tá? Esquema de busca de aprovação e reconhecimento. O que fala esse esquema? Fala assim, ó. Crença de que só terá valor se a outra pessoa concordar, reconhecer ou aprovar o que está fazendo. Tá? Então, quando a pessoa tem esse esquema, como que é na resignação? Agir de modo a impressionar o parceiro. Na evitação, evitar interagir com o parceiro em situações em que podem não receber aprovação. Na hipercompensação, comportar-se de forma a ser reprovada pelo parceiro. Tá? Ó, no negativismo e pessimismo. O que é esse esquema? Vamos lá, vou ler. Negativismo e pessimismo. Foco excessivo nos aspectos negativos da vida. Ressentimentos, erros potenciais, dificuldades, etc. E visão mais pessimista das situações. Tá? Olha aí uma pessoa pessimista. Uma pessoa assim, na resignação, como que ela age? Focar nos aspectos negativos que acontecem no relacionamento. Na evitação, evitar problemas e adotar estratégias para que os sentimentos desconfortáveis não tenham espaço. Na hipercompensação, tornar-se excessivamente otimista na relação sem levar em consideração a realidade. Tá? Esquema de inibição emocional. E meninas, vou dar uma pausa aqui, porque me ocorre algo para falar para vocês, porque tá me vindo aqui, né? Porque eu fico pensando, às vezes, se eu estivesse do outro lado, me viria essa ideia, essa dúvida. Olha só. Porque, não é? A pessoa pode perguntar, quando que aparece isso, não é? Como que eu sei? A verdade que eu tenho para dizer para vocês é que a pessoa não sabe. A pessoa não sabe. Por que ela não sabe? Porque ela tem que ler, ela tem que ou estudar, ou ela tem que se permitir um processo de autoconhecimento que é a terapia. E quando que ela é convidada a olhar para isso? Quando o relacionamento começa a trazer sofrimento. Quando o relacionamento começa a trazer dor, quando começa a trazer conflitos, quando começa a ter violência no relacionamento. Em resumo, a pessoa olha para esse lugar que a gente está olhando agora, de conhecimento, que a gente está lendo aqui, é quando está trazendo sofrimento, a verdade é essa. Ó, por isso tem aquele ditado, né, que, na vida que fala assim, uns vão pelo amor, na verdade, outros vão pela dor. O que seria pelo amor?
é se permitir aqui, por exemplo, nesse clube do livro, por interesse, sabe? Não tá acontecendo nada na minha vida, só quero estudar, quero saber, gostei do título do livro, ó, sua história de amor, me interessei, quero ver. Ó, tá vindo pelo amor. Não tá acontecendo nada, tá tudo bem na vida da pessoa, que é raro, tá? Esse lugar. A maioria vem pelo outro lado. O que é pelo outro lado? É só quando tá doendo muito. É só quando tá tendo muito sofrimento, entende? O parceiro não tá atendendo muitas necessidades, entende? Tá tendo, enfim, algum tipo de violência. Aí a pessoa vai sendo convidada a olhar para isso. Por que tá acontecendo isso? E aí, quando começa a ter conflito no relacionamento, começa a ter dor, algo acontece ali, um incômodo, sabe o que começa a acontecer aí? A pessoa começa a ser convidada a olhar para ela. A pessoa começa a ser convidada a curar as feridas emocionais dela do passado, que é isso daí que está bloqueando, travando ela de ir para a vida, de ser quem é ela, dela se sentir mais livre, dela se sentir mais segura, dela ter uma relação, um relacionamento mais saudável. Por quê? Porque todo mundo veio aqui para ter essa vida, que eu disse agora. Saudável, feliz, com liberdade, ela ser ela. Ó, livre. Não estou dizendo livre, segura, independente, viver numa ilha. Não é isso. É se sentir assim na relação. Entende? Não é embora. Isso daí a gente chama de autonomia. Autonomia é a gente conseguir ser a gente ao lado do outro. Só. E como que o outro vai nos conhecer nesse lugar? Quando a gente se expressar, quando a gente falar o que tá bom, o que não tá, o que precisa ser melhor. Comunicação. Vou percebendo também muito isso, que não existe comunicação nas relações. Não consegue falar para o outro. Pessoa não consegue fazer um pedido. Pessoa não consegue, eu chamo de vulnerabilizar. Ela não consegue expressar as emoções dela. Olha, veja você, o outro não consegue falar de uma falta que o parceiro fez, ou a parceira, do quanto o parceiro significa para ela, o quanto gosta, expressar as emoções, o quanto ama. Falar. Não fala, as pessoas não falam. E aí quer que o outro adivinhe o meu sofrimento. Só que para falar, né, que é expressar as emoções, a pessoa tem que se conhecer. Para se conhecer e ao encontro do passado, da infância, das feridas emocionais. Quem sou eu? De onde eu vim? Meu lugar onde eu nasci, meus pais, enfim. Se conhecer para ir para vida, para ir para os relacionamentos. Porque como é que a pessoa pode cobrar do outro o que nem ela sabe que tem ou não tem dentro dela? Isso é a distorção, isso é um pouco de adoecimento mental, não é? Que a nossa proposta enquanto terapeuta é contribuir para a saúde mental das pessoas. E essa saúde mental é o quê? Ó, expansão de consciência. Tá? Que é expansão de consciência? Agregar conhecimento. Quanto mais conhecimento a pessoa vai introjetando, internalizando para dentro dela, ela vai se conhecer. Enfim, tá? Ó, continuando. Faz sentido, André? Não sei se está muito completo. Eu não sei o que aconteceu agora, que eu não consegui ouvir. Eu não sei se foi o meu celular, a minha internet, que deu uma parada. Entendi. Tá? Ficou travado? Ficou travado. Para mim, né? Eu não sei. Ah, entendi. Eu acho, você sabe, né, que tenha sido para você, porque eu tô com um sinal aqui, tá? Bem, qualquer coisa, vai estar na gravação, aí de repente a gente vê por lá, tá bom? Mas se Ok. ficar qualquer dúvida, a gente pode ir falando lá pelo grupo, tá bom? Ok. Joia, ó, continuando. É, inibição emocional, que é o último aí, né? Ó, aqui. O que que seria o esquema de inibição emocional? Ó, bloqueio intenso das próprias emoções, comportamentos e comunicação com os demais, tá? Na inibição emocional, o que que vai acontecer? Na resignação, manter postura calma, robótica,
e racional, como se não tivesse emoções. Na evitação, evitar quaisquer situações que envolvam sentimentos e que exijam conversa sobre o assunto com o parceiro. Na hipercompensação, falar exageradamente sobre sentimentos, sendo o centro da relação e não dando abertura para o parceiro, tá? No esquema, ó, só mais dois, de padrões inflexíveis, aqui, ó, padrões inflexíveis. No esquema de padrões inflexíveis, diz que a pessoa, como é que ela é? É assim, ó, crenças em formato de regras de que tudo deve ser feito de forma perfeita, sem quaisquer erros ou falhas. Expectativas profundas sobre ser o melhor no que faz, tá? Padrões inflexíveis. Nesse esquema, na resignação, a pessoa vai buscar a todo custo ser parceira no relacionamento e também que a relação seja perfeita, como se erros e dificuldades não fossem permitidos. Na evitação, evitar apresentar sua opinião por receio de ser julgada pelo parceiro. Na hipercompensação, agir de forma desatenta e descuidada na relação. Tá? E por último, o esquema de postura punitiva. O que é a postura punitiva? Crença de que as pessoas devem ser punidas severamente pelos erros que cometem. Olha só. Na resignação, o esquema de postura punitiva é acreditar que erros devem ser punidos e que o parceiro deve merecer alguma consequência negativa caso faça algo que o machuque. Na evitação, evitar falar sobre sua vida ou situações em que errou, por medo de ser punido pelo parceiro. Na hipercompensação, agir de maneira exageradamente caridosa, clemente e benevolente com o parceiro. Tá? Bem, então, em relação aos esquemas, é isso. Eu vou ler mais esse trecho aí desse capítulo, tá? E aí vão ter exercícios que a gente não vai fazer agora, eu vou postar no grupo, porque ali, de repente, pode, né, ficar ali no grupo e fazer esse exercício aí, não é em casa. Olha só, vamos lá, ó. Como você percebeu, olha que interessante, peraí, aqui, tá, interessante, tá diferente no livro online. Vamos lá, ó. Como você percebeu, muitas estratégias podem ser utilizadas de acordo com cada esquema. E cada uma delas tende a manter tanto o estilo de enfrentamento hipercompensatório, resignado ou evitativo, adotado por você, quando os esquemas que você desenvolveu. Conforme mencionamos antes, são estratégias que já tiveram sentido em algum momento e até proteger o indivíduo em determinada época, mas que acabam impedindo as pessoas de alcançar suas reais necessidades. Necessidades, no caso, emocionais, tá? Você lembra de João, o personagem do capítulo 2? O João utiliza estratégias de resignação ao esquema de defectividade, formado em um ambiente crítico e rejeitador na infância e adolescência, pois escolhe parceiros narcisistas e com postura arrogante, que sempre tendem a diminuí-lo. Para que nossas necessidades sejam de fato supridas, precisamos reconhecer essas estratégias. Vamos pensar sobre as estratégias? Olha só, eles trazem duas perguntas. Quais são os estilos de enfrentamento adotados pelos seus pais, mães e ou cuidadores? Com qual estilo de enfrentamento você mais se identifica? Ó, é interessante fazer esse exercício, tá? Essa primeira pergunta, tá? É interessante por quê? Porque a gente imita comportamento. A gente se comporta de acordo com aquilo que a gente viu na infância. Por quê? Porque a gente acha que é o caminho certo, tá? E muitas vezes é isso que está trazendo sofrimento. E é isso que precisa romper. Por quê? Porque isso passa de geração para geração. Ó, passa dos pais
para os filhos, dos filhos para os netos, e assim sucessivamente, tá? Vai passando. E são esses padrões que vai trazer para o sofrimento, porque tende a escolher sempre os mesmos parceiros, né? Sempre age da mesma forma, sempre se comporta da mesma forma. É onde sempre vão tendo, por exemplo, ó, ciclos de pessoas que têm depressão. Por exemplo, meu pai tinha, eu tenho também. Certamente os filhos podem tender a ter. Isso que é o tratamento, que é romper, tá bom? Então, ó, aqui são os exercícios, ó, que eu vou compartilhar lá no grupo, né? Para você assinalar qual estratégia que você tem, sabe, diante de determinados esquemas que você acha que você tem, qual a estratégia que você usa. Ó, na estratégia compensatória, eu persigo, eu me queixo, ó, e por aí vai, tá? Você vai assinalando. Aí tem estratégia de resignação, tá? E por aí vai. Eu vou ler aqui só para fechar esse capítulo. É isso mesmo, ó. O que você percebeu ao responder as... Não vou ler não, porque tem a ver com exercício. Eu vou deixar lá no grupo. Aí ela diz aqui no final, no próximo capítulo, vamos ver como tudo isso que aprendemos até aqui compõe diferentes modos de funcionamento em nós, tá? Então, ó, fechamos o capítulo 6. Agora a gente vai para um capítulo interessante, sabe por quê? Porque aqui, ó, ela vai falar, ó, como você pode ser diferentes personagens, que são modos esquemáticos. O que são esses modos esquemáticos? É como se fossem personagens mesmo dentro de si. Personagem é como se fosse uma máscara que você veste. Um personagem, por exemplo, vou pegar assim dois personagens, ó. A vilã e a heroína. Entende? Qual personagem desses dois aparece no relacionamento? Entende? O relacionamento é gatilho para ir para a heroína ou para ir para a vilã? Tá? Enfim, vamos lá. Podemos ir, Andréa, se você tiver alguma dúvida, viu? Fique à vontade. Vamos lá, ó. Capítulo 7, né? Os modos esquemáticos. São os personagens. Vamos lá, vou ler. As diferentes experiências que você teve na vida contribuíram para a construção de modos de funcionamento, que são acionados em situações específicas, na busca pelo suprimento das necessidades e suas necessidades básicas. Tá? Então, vamos lá. Olha, eu não sei por que ficou essa parte rosa, acho que eu devo ter clicado em alguma coisa, mas, enfim, não está saindo, mas vamos lá. Ó. Como vimos nos capítulos anteriores, a sua história é composta por diferentes aspectos. Tais características, então, formam a sua personalidade e determinam o seu padrão de funcionamento comportamental, ações, formas de reagir e lidar com as situações do dia a dia. Cognitivo, que são as crenças, regras, pensamentos, interpretações das situações cotidianas, e emocional, emoções, sentimentos, sensações e motivações. Podemos dizer que essas características estão sempre à sua disposição. Entretanto, você pode ligar algumas funções específicas em momentos distintos. Essa capacidade de apertar botões faz parecer que você tem várias partes de si mesmo, que mudam dependendo da situação que está vivendo, como se fossem modos de funcionar. Olha aí os personagens, tá? Quando uma situação cotidiana tem alguma informação que faça você lembrar de situações estressoras do passado, armazenadas cognitiva e emocionalmente, você pode, por exemplo, apertar esse botão e ativar um modo de funcionar em que se sente mais emocional, vulnerável e sujeito a cognições muito primitivas, como se você fosse uma criança aflita. Essa parte sua não é racional, nem mesmo precisa ser coerente com a situação atual.
Ela pode ter emoções intensas e ideias que podem parecer verdades absolutas no momento. Mas, depois que você desliga esse botão, a sua percepção da realidade mudará completamente. Esse seu modo mais infantil pode ser mais inseguro, triste, envergonhado ou culpado, mas também pode ser mais zangado, impulsivo e indisciplinado. Pode ser um modo mais emocional, mais vulnerável, com emoções mais introspectivas e ou mais raivoso, impulsivo ou indisciplinado, com emoções mais internalizantes. Esses modos de funcionamento têm relação direta com aquilo que você já experimentou em sua vida quando criança ou adolescente. Hoje, por mais que você não seja essa criança, a experiência emocional que sente em determinadas situações é bastante similar ao que você já vivenciou naquele momento da sua vida, como se aquela experiência do passado fosse um modelo para o que você sente na atualidade, tá? Então, veja você, ó, como a pessoa se sente naquele momento, ela é levada a alguma experiência muito parecida no passado. E aí é como eu digo para os pacientes, quando a pessoa sai do agora, tá? E vai para o passado, sabe o que acontece? É como se ela colocasse um óculos e começasse a assistir a realidade atual do lugar da criança, da infância. E aí, sabe o que a pessoa tem tendência a fazer? Ela tem tendência a aumentar o que a situação é em si. E aí, que a gente chama de distorcer a realidade. Por exemplo, não é aquilo que de fato a pessoa falou, é como interpretou, como a gente estava conversando aí anteriormente. Isso é ativação de esquema. Quando a pessoa sai do agora, dentro dela, né? A pessoa sai do agora e vai para o passado. Esse sair do agora, por exemplo, a ansiedade. Ela vai dentro dela nas primeiras experiências que ela teve de ansiedade no passado. E aí, se a situação no ano passado foi traumatizante, tá? Trouxe muito sofrimento, ela vai ter grande tendência de ver ameaça naquele outro que ela está lidando naquele momento, ou aquela situação. E isso que é distorção. Porque na hora que pergunta para fulano, para Beltrano que está do lado, na mesma situação, para eles agem de maneira natural. Tá? E do processo de autoconhecimento. Vamos lá, ó. Continuando. Por exemplo, Juliana foi vítima de bullying quando criança. Os colegas da escola zombavam muito da sua aparência e do seu peso. Quando chegava em casa, ao tentar contar os fatos aos pais, a sua mãe, muito crítica, dizia que ela estava realmente percebendo uma bola e que por isso os coleguinhas brincavam com ela. Ainda hoje, Juliana sente extrema vergonha quando alguém tem algum tipo de interesse por ela. Ela se vê como desajustada, não atraente e defeituosa, e por isso acredita que ninguém gostaria de ter um relacionamento com uma pessoa como ela. Hoje, por mais que algumas pessoas demonstrem interesse por Juliana, ela se esquiva e foge das situações, evitando relacionamentos. A sensação que tem é a mesma da pequena Juliana, que ao ser vítima de bullying na escola, era vista como feia e estranha ao chegar em casa. À espera de receber algum tipo de acolhimento, era novamente criticada em sua aparência pela mãe. O acionamento dessa parte de Juliana, a parte pequena Juliana, carrega um grande sofrimento, com vários esquemas, emoções e sensações comportamentais de vergonha, tá? Isso daí que a gente pode chamar, em certa medida, de trauma. E aí desenvolve esquemas. Ela se enxerga assim, ela acha que é isso. É tão impactante que ela põe um ponto final. Sou isso, ponto final. Ela não sai de lá do passado. Aqui dentro dela, ó, tá lá no passado, não veio pro hoje. Tá certo? E aí,
A pessoa às vezes pode paralisar, a pessoa, olha aí, ó, ela evita ou foge de relacionamento, esquiva, tá? Continuando. Assim como Juliana, todos temos modos de funcionamento específicos, a depender das experiências que passamos em nossa vida. Se não obtivemos no passado o cuidado necessário, é bem provável que algum dos modos de funcionamento mais infantis tenha sido instalado em nós. Que tal dar um nome para essa parte sua? Pode ser em um apelido de criança, por exemplo, o pequeno Alberto, ou Alberto criança, ou então qualquer outro nome que lembre a sua infância. Pense sobre isso. Escreva a seguir o nome dessas suas partes emocionais. Veja você, é importante, tá? Dar nome. Dar nome para esse emocional que você sente. Porque quando você começar a sentir isso, você vai chamar esse emocional por um personagem. Por exemplo, né? Eu, Silvia, a pequena Silvia, né? A pequena Silvia está insegura. Olha aí, ó. E aí, quando essa pequena Silvia aparecer, eu já vou saber que eu estou insegura. E é muito importante a gente saber ter consciência. Porque muitas vezes o emocional só aparece ali, a gente quer fugir daquela situação, não quero mais, tá? A pessoa se isola, ela não quer fugir do outro, ela quer fugir daquilo que ela está sentindo, tá? E é preciso olhar para isso, para poder mudar. Porque ela mudando dentro dela, vai mudar como ela lida com o outro, tá? Vai mudar, como eu sempre digo, vai mudar os resultados que ela vai tendo. E aí, de repente, nesse caso do exemplo aí dessa, né, a personagem Juliana, ela vai conseguir, às vezes, se aproximar mais das relações. Ela não vai se afastar, tá? Olha aí, né? Ela traz, dá um espaço para colocar o nome das minhas partes emocionais. Continuando. Se você tiver uma foto sua de quando era criança, que represente o nome desse modo de funcionamento, que você escreveu, busque-a onde ela estiver guardada e deixe-a por perto durante o restante da leitura deste livro. Em capítulos posteriores, ela pode ser importante para alguns outros entendimentos. Quando suas emoções estão muito intensas e desconfortáveis, você pode apertar o botão de um outro modo de funcionamento seu, que serve para lhe proteger do estresse e sofrimento. Olha aí que interessante, tá? Apertar o botão de um modo qual você se sente segura, você se sente bem. Quando aparecer, por exemplo, em mim, a Silvia insegura, eu posso apertar o botão da Silvia segura, a Silvia com mais posicionamento, acreditando mais nela, tá? Porque ao eu apertar esse botão, eu saio desse lugar aqui, que de repente queira ir embora, queira sair dali, e aí de repente eu já fico mais ali. Entende como muda? Sabe? Como se fosse uma virada de chave. Esse modo, continuando, ó, esse modo pode lhe tornar uma pessoa bem desconectada, esse modo pode lhe tornar uma pessoa bem desconectada das emoções, como se você, de repente, ficasse anestesiado ou virasse um robô. Outra forma desse seu modo defensivo também, peraí, outra forma desse seu modo defensivo também pode transformar você em uma pessoa lutadora e poderosa. Isso acontece para você não se sentir mais o seu modo de funcionamento vulnerável e infantil. Olha aí, tá? Ou você pode apertar o botão de um modo que o transforme em uma pessoa submissa, desistente ou que escolhe não buscar os seus direitos e necessidades. Em relação a esses modos de funcionamento, como você acha que eles poderiam ser chamados? Tá, ó, e aí tem exemplos que ela traz. Marque opções a seguir, que melhor representam esses seus modos, ó. Dormioco, dormir para aliviar as emoções. Bem, tem vários aqui, tá? Vou ler só alguns para não estender muito. Hiperestimulado, usar muito o celular ou jogos para se aliviar. Isolado, isolar-se do mundo e do contato com outras pessoas. Tá, então, ó, ela vai dando exemplo aqui, ó, de modos que pode existir dentro da pessoa, tá?
como forma aí dela lidar com as suas inseguranças, enfim, tá? Vou prosseguir aqui, eu posso postar também esse exercício lá no grupo. Já vimos que você tem alguns desses modos em funcionamento em que sente muitas emoções desconfortáveis e aflições infantis. E também vimos que há outros modos seus que procuram se defender dessas emoções mais intensas. Agora, vamos ver que você também pode ter um botão que liga um modo de funcionar mais exigente e crítico consigo. Esse modo é muito duro, repleto de regras, comparações, cobranças, críticas e até mesmo xingamentos. Ao apertar esse botão, você se transforma nos modelos de pessoas críticas, punitivas e exigentes que ficaram gravadas em sua mente. Podemos chamar esse modo pelo nome das pessoas que passaram pela sua vida e que ficaram internalizadas em você, ou então por qualquer outro nome que faça mais sentido. Você pode chamar essa sua parte de pai internalizado, mãe internalizada, irmão internalizado, professora Marta internalizada, colegas de aula internalizados, avô Roberto internalizado e até mesmo família Bueno internalizada. Ou sociedade, cultura, lado crítico, lado exigente, tudo internalizado. Você vê que a gente vai colocando para dentro da gente esses modelos que foram nos acompanhando ao longo da vida. E sem perceber, a gente só repete esses comportamentos. E aí que vão desenvolver os esquemas, as estratégias de enfrentamento, tá? E os modos, né? Consequentemente, os modos. Vamos lá, ó. Você lembra da Maria, nossa personagem do capítulo 3? Ela tem um modo exigente. Ó, Maria exigente. Que lhe diz: você precisa cuidar dos outros. As pessoas precisam de você. Você precisa dar conta de tudo. Olha o modo que aparece dentro da Maria. Essas eram as frases que a mãe dela lhe dizia explicitamente ou deixava subentendidas em relação aos cuidados do pai. Esse lado acompanha a Maria em todas as suas relações e faz se sentir muito demandada. Vamos pensar sobre isso? Você acredita que há algum modo de funcionar seu que reflita essa internalização crítica? Em caso positivo, responda às questões a seguir. Como se chama a sua parte exigente ou crítica? Olha aí, ó. Tá? Vê se vem do pai, vê se vem da mãe, do irmão, da professora, da família. Olha aí, de algum lugar vem, sempre vem de algum lugar. A gente repete comportamento, tá? O que essa parte costuma lhe dizer faz. Ó, peraí. O que essa parte costuma lhe dizer lhe faz mal ou deixa você angustiada? Olha aí, colocar aí também, tá? Para reflexão. Tá? Continuando. Assim como existem modos de funcionar que nos trazem mais sofrimento ou desconforto, existem modos de funcionamento mais saudáveis em você. O modo adulto saudável é aquele que consegue entender as suas características e agir quando necessário de forma diferente. Ao acionar esse modo, você consegue se conectar com as suas emoções, entender o que elas estão mostrando e escolher estratégias boas e cuidadosas para consigo e para com os outros. O modo de funcionamento adulto saudável é a sua parte mais saudável, que consegue entender as suas necessidades emocionais e buscar atendê-las de maneira assertiva, fazendo escolhas de vida para alcançar esses objetivos. Você pode nomear esse modo como a sua parte adulta saudável. Olha aí, ó. Escrever seu nome, tá? E considerar essa parte sua como adulto saudável. Isso ajuda, olha aí, ó, um funcionamento mais saudável, tá? Outro modo de funcionamento seu, também muito importante, é o modo criança feliz, que é ligado pelo botão das necessidades emocionais satisfeitas. Olha aí. Quando você tem as suas necessidades de segurança, apoio, empatia, validação, cuidado, valorização, amor, respeito, autonomia. Olha quantos limites, desejos e necessidades considerados. Lazer, espontaneidade,
e expressão emocional legítima, então você se sente feliz e radiante. Olha que legal. Você consegue identificar quando esse modo de funcionamento é acionado? Descreva a seguir a sua necessidade emocional que, quando suprida, deixa a sua criança feliz mais viva. Faz sentido até aqui, Andréa? O que você acha? Tá? Enfim, continuando, ó. Como todas essas programações e modos de funcionar, podemos ter uma dimensão de quão complexas as relações podem se tornar. Assim como você tem os seus modos de funcionar, a pessoa com a qual você está em relacionamento também tem as dela. O objetivo parece ser o mesmo, o suprimento das necessidades emocionais básicas e a conexão emocional. Mas, infelizmente, nem sempre as necessidades são supridas. Alguns modos de funcionamento nos afastam dos nossos objetivos e dos nossos parceiros. Na próxima parte desse livro, vamos compreender um pouco mais sobre quando uma história, a sua, encontra a outra, a da pessoa com quem você se relaciona com, ou com quem pretende se relacionar, e quais as consequências e melhores formas de lidar com essas situações. Bem, é isso o que eu quis trazer hoje. Ah, André, você falou aqui, né? Sim, estou entendendo, a minha internet está falhando porque está ventando. Ok, tá certo, André. Então, acredito que pela gravação vai, vai, vai ser mais fluido aí, sabe? Vai conseguir, sabe, acompanhar aí. Porque para mim aqui tá normal, sabe, André? Então, acredito que vai, né? A gravação vai ficar boa. Bem, então, veja você, ó, tá? Falamos hoje sobre os estilos de enfrentamento que cada esquema tem, tá? E os personagens que existem dentro de cada pessoa, e que aparecem aí no relacionamento amoroso, que esses personagens são chamados de modos. E tem modos que são funcionais, modos que são disfuncionais, tá? Modos que são, como a teoria aí diz, né, que trazem sofrimento, né, vamos dizer assim, que foram pais punitivos, né, ou pais exigentes, não é, e que isso tem demandado de uma autocobrança. Ou, em contrapartida, tem a criança feliz aí, né, e o adulto saudável também, ou seja, os lados positivos, quando foram supridas suas necessidades emocionais. Sendo supridas suas necessidades emocionais, vai aparecer dentro de você uma criança feliz. E a proposta, eu falo sempre isso para os pacientes, a proposta de nós adultos é ir para a vida dando as mãos para o nosso adulto saudável e a nossa criança feliz, tá? Porque isso é que vai nos deixando seguras de lidar com as situações, né? De se colocar de uma maneira mais, com mais propriedade, né, nas relações, falando mais do próprio lugar, não é? Sem discutir, né? Sem brigar, mas apenas se expondo ali, falando, se expressando, não é? Mas para chegar nesse lugar é um processo, não é? Um processo porque é isso, precisa do conhecimento, que no caso é a ciência, e precisa do autoconhecimento, para chegar nessa consciência aí, não é? E aí, leva isso para a vida, né? Leva isso para as pessoas, e, enfim, né, vai estabelecendo relacionamentos mais saudáveis, tá? E para fechar, é, quando a gente muda, tá? Muda crenças, muda nossos padrões, muda nossos pensamentos, não é? Muda a nossa maneira de se ver, ver o outro, ver o futuro. Quando a gente muda, tá? Essa mudança nossa reflete no comportamento, reflete em nossas ações. É inevitável, uma coisa está ligada à outra. Quer mudar o comportamento, a ação tem que mudar aqui primeiro e antes, tá? Tendo essa mudança na ação, no comportamento, isso vai chegar nos outros, isso vai provocar algo no outro, isso vai provocar algo no ambiente. E que isso, por sua vez, volta para si. A gente vive nessa inter-relação.
tá? De troca. Quer mudar o outro? Primeiro se mude. Porque essa mudança nossa vai refletir no outro, através da nossa linguagem não verbal. Entende? O outro, de repente, vai perceber nós mais sendo acolhedoras, sendo mais presentes, sendo mais calmas. Entende? E não é porque o outro mudou, mas genuinamente nós mudamos dentro da gente. Isso é um processo muito lindo, por sinal, tá? Que isso que é a transformação, tá? É um processo, porque demanda um tempo. Nossa mudança demanda um tempo. Não é que nem um botão que aperta, como eu falo para os pacientes, tomar um remédio, passou a dor, ai, já tô boa, não vou vir mais. Por isso que a terapia é semanal, por isso que a terapia às vezes dura 1 ano, 2, enfim, que é o autoconhecimento. E tá tudo certo, cada um tem o seu tempo. Mas o que eu confesso aqui, uma confissão que eu faço, porque eu assisto pacientes em sua caminhada, as pessoas mudam, as pessoas se transformam, é verdade. Eu tenho o costume de brincar também com eles e falar que eu assisto aqui é o que a Globo não mostra, entende? É muito bonito o processo que a gente vê de transformação dentro da pessoa. Ela vai ao encontro, de verdade, da luz delas, sabe? Elas começam a ficar, de fato, como o livro diz aí, mais radiante. De verdade elas ficam, tá? Isso é a cura, isso é o tratamento, né? Isso é sair de um sofrimento e ir para um lugar de mais significado, não é? Mais sentido de vida, entende? Então, assim, é possível, mas desde que a pessoa queira, a pessoa tem que querer. Não adianta impor na cabeça do outro, tá? Porque cada um tá num trecho da estrada da vida para olhar para isso. Tem pessoas que abrem a porta para olhar antes, tem outras que às vezes caem com dor, né? Que foi convidada a olhar para isso. Mas em algum momento a pessoa vai ser convidada a olhar para isso, porque a regra do jogo da vida é essa aqui. É olhar para dentro. A virada de chave está dentro, não é fora. Mudar de país, sabe? Ficar mudando e essa insatisfação não está fora, está dentro. E quando a pessoa tem esse autoencontro, ela descansa. Entende? Ela acalma. Porque é muito revelador. Bem, enfim, eu gosto muito de falar, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã. Andréia, é isso, tá bom? E quem for assistir aí depois também, tá? Se tiver alguma dúvida, enfim, deixar no grupo ou deixar aí nos comentários. Mas, bem, é isso. Espero que possa ter contribuído aí de alguma forma hoje, tá bom? Ok, foi muito bom. Gostei Que bom. bastante. Que bom, Andréia, fico feliz. Então, Andréia, um bom final de semana para você, uma boa noite para quem vai assistir aí depois, e até o nosso próximo encontro aí, tá bom? Boa noite, muito obrigada. Com Deus. Nada, boa noite, beijo, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.